Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia. Quero começar agradecendo aos irmãos pelas orações. Estive um pouquinho ruinzinho da saúde, mas já estou bem, graças a Deus. Obrigado pelas orações, obrigado pelas ligações, mensagens, visitas. Essa igreja é realmente muito acolhedora. Irmãos, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 11. Livro de Atos, capítulo de número 11, verso 19 até o 26. Amém? Atos capítulo 11, verso 19 a 26. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez a Deus. Pai amado, Deus querido, muito obrigado a Deus por estarmos aqui nessa manhã, por estarmos reunidos como igreja do Senhor, corpo de Cristo, ó Pai, e tem grande poder quando a igreja se reúne. Por isso que a tua palavra diz que bom e agradável é que os irmãos estejam em união, estejam reunidos. E aqui nós estamos, ó Deus, para adorar o Senhor, para te louvar, para orar, para entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso culto. Ó Deus, e nessa hora queremos entregar a Ti a nossa atenção, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, toca as nossas vidas, assim nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que é conhecido porque relata o momento em que os cristãos receberam esse nome, né? Os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu quero falar hoje sobre uma vida de impacto, porque esses cristãos, né, os primeiros cristãos, eles tinham essa vida que causava impacto, alvoroço, uma vida que fazia a diferença onde quer que eles chegassem. E ali, quando eles chegam em Antioquia, eles marcam aquela região de fato e eles recebem um nome, aqueles que pertencem a Cristo, os pequenos Cristo, os cristãos. Alguns falam que foi uma forma pejorativa de se referir a eles, outros
dizem que não. A origem do termo cristão é um tanto quanto nebulosa, mas o fato é que eles estavam impactando aquela região, assim como por onde os cristãos passavam, eles causavam um grande impacto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós também devemos buscar ser cristãos, também devemos buscar ser seguidores de Jesus, que causam um impacto com as suas vidas. Não para a nossa glória, a gente deve causar um impacto para a glória de Deus e para a expansão do reino dele. E nesse texto que nós acabamos de ler, 3 pessoas, elas são mencionadas nominalmente. Existem 3 nomes que são apresentados nessa perícope aqui, que é o nome de Estevão, também o nome de Barnabé e o nome de Paulo, aqui chamado Saulo. E eu quero destacar algumas características, na verdade, uma característica de cada um desses homens, para que a gente entenda características que são importantes, para que a gente tenha uma vida de impacto para a glória de Deus. Amém? Nossa vida tem que ser assim, tem que fazer a diferença. É por isso que lá em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus vai dizer que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, e glorifiquem ao Pai, que está nos céus. Então, não para a nossa glória, mas sim, temos que ter vidas relevantes, impactantes, precisamos fazer a diferença, precisamos ser a resposta de Deus para o mundo. Meus queridos, pensando nesses nomes, nessas pessoas que foram citadas nessa perícope, nesse trecho que nós lemos, eu quero falar, em primeiro lugar, de Estevão. Se nós queremos ter uma vida impactante, precisamos, a exemplo de Estevão, ser comprometidos. A exemplo de Estevão, seja comprometido. Comprometido com Deus, comprometido com a causa do Evangelho. E o verso 19 que nós lemos vai dizer que Estevão, ele foi um mártir, ele foi executado, ele foi morto por causa do Evangelho, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E meus irmãos, por conta desse martírio, iniciou-se um espalhamento de cristãos por todos os lados e o Evangelho se expandiu. Se expandiu para vários lugares, a partir de um homem comprometido, a partir de um homem que não negociava a sua fé. Então, meus queridos, quando você lê ali que foi desencadeada com a execução de Estevão, uma perseguição, e se espalharam os cristãos até a Fenícia, Chipre e Antioquia, você vai perceber muito claramente que foi a partir do comprometimento de alguém, o comprometimento de alguém com Deus, o comprometimento de alguém com a causa do Evangelho, que um grande impacto começou a ser gerado. Estevão foi aquele primeiro que foi morto por conta da fé em Jesus. Estevão foi o primeiro mártir dos seguidores de Jesus. E esse era um homem que tinha um comprometimento muito alto. Quando você vai ler, e nós não vamos ler, mas se você tiver um tempo, e você terá um tempo depois para ler, lá no capítulo 6 e capítulo 7, a respeito de Estevão, você vai ver um homem que estava profundamente comprometido com Deus, comprometido com as coisas de Deus. E diz o texto, lá em Atos capítulo 6, que Estevão pregava e grandes sinais e maravilhas aconteciam, e que pessoas estavam
sendo alcançadas pela instrumentalidade de Estevão, e então as autoridades religiosas dos judeus precisam criar factoides, eles precisam subornar testemunhas para que pessoas deem testemunhos falsos a respeito de Estevão, dizendo que ele estava tentando gerar um problema, uma revolta, e então Estevão é levado a julgamento, e você vai ver que ele é tão comprometido com a causa do Evangelho, e com o seu Deus, e com a proclamação das boas novas, ele é tão comprometido com o reino de Deus, que quando ele tem a oportunidade de falar em seu julgamento, ele não faz uma defesa, ele prega, ele fala da história da redenção, começando em Abraão e chegando até Jesus. E ele, diz o capítulo 7 de Atos, apresenta o seu argumento, que na verdade é uma pregação, e ainda, diante dessas palavras, aqueles que o estavam julgando, raivosamente se lançam contra ele, o arrastam para fora da cidade, e ele é apedrejado. Em nenhum momento ele negocia sua fé. Ele é comprometido até as últimas consequências. E diz o texto que quando ele estava sendo apedrejado, ele dizia em alta voz: eu vejo Deus. Ele olhava em direção ao céu, lá no capítulo 7 de Atos, verso 55, e diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles, os seus julgadores, taparam os ouvidos, e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Ele estava ali, até o final, comprometido com o seu Deus, comprometido com a causa do Evangelho. E acontece que, naquele momento de tanta dor, ele olha para os céus e vê os céus abertos. E ele tem a visão de Jesus em pé à direita de Deus. E é interessante você perceber que sempre quando a Bíblia traz um relato do trono celestial, do trono de Deus, você nunca tem a expressão de que Jesus está em pé. Ele sempre está assentado à destra do Pai. Mas nesse momento, nesse relato, Jesus está em pé. Ele se coloca em pé, como que para receber aquele filho amado, aquele servo comprometido, que gerava um grande impacto para o reino de Deus e para a causa do Evangelho. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos, se queremos ter uma vida de impacto, nós precisamos ter um comprometimento com o nosso Deus, com a nossa fé. E eu não estou dizendo aqui para você que você vai acabar dando a sua vida nesse sentido, como Estevão fez dele ser martirizado por causa do Evangelho. Se preciso for algum dia que nós possamos ser achados prontos até para isso. Mas o que eu falo de comprometimento é que você avalie como tem sido o seu comprometimento, por exemplo, com leitura bíblica, com oração, como tem sido o seu comprometimento com as disciplinas espirituais, com o seu relacionamento com Deus, como tem sido o seu comprometimento com a igreja, com o seu pequeno grupo, com amar a Deus sobre todas as coisas, com amar o próximo como a ti mesmo, como tem sido o teu comprometimento com a fé que você diz professar. Porque se a gente quer ter vida que causa impacto, a gente precisa ter comprometimento.
Eu até coloquei no segundo slide uma imagem para ilustrar a diferença entre comprometimento e envolvimento. Essa ilustração a gente usa na classe de novos membros. Quantos aqui lembram da história do ovo e do bacon? Faz um sinal com a mão para eu ver se alguém lembra da história do ovo e do bacon. Olha só, tem algumas pessoas que lembram. A gente usa a história do ovo e do bacon para ilustrar a diferença entre ser envolvido e ser comprometido. E tá aí, né? São os elementos do café de um norte-americano, né? O ovo, o bacon, muito comuns. Nesse horário já dá aquela fominha, já uma 11 e pouquinho. E a gente põe essa foto aí para judiar dos irmãos. Botaram até uma folhinha ali, né? Aí depois o camarada passa mal, foi o alface que estava no prato. Irmãos, a gente usa essa história para ilustrar o seguinte. Esses dois elementos, o ovo e o bacon. O porco que forneceu o bacon, ele é comprometido, porque ele teve que dar a sua vida para que o bacon estivesse no prato. A galinha que forneceu o ovo, ela é envolvida, porque ela teve a sua parcela de contribuição, mas ela não teve que se doar por aquilo. E o que a gente precisa ser é gente comprometida. E uma vez falando isso na classe de novos membros, aí um irmão pediu para falar, eu nem lembro quem é, mas eu lembro da situação. E ele falou, mas pastor, a galinha que forneceu o ovo, ela deu o filho dela, então ela tem lá o seu nível. Quebrou minhas pernas, né? Mas, para a ilustração não perder a sua validade, que você saiba que esse ovo que a gente consome é um ovo não fecundado, tá? Então ele não gera pintinho, tá bom? Esse de supermercado é o ovo que não gera pintinho. Então você fica aí tranquilo, a ilustração está valendo. O porco é o comprometido, porque ele se doou, ele se entregou. Ele foi até as últimas consequências. A galinha seria a envolvida. Que você não seja alguém meramente comprometido, mas que você não seja alguém meramente envolvido, alguém que tem lá a sua parcela de participação, você que está lá fazendo número, mas que você seja alguém de fato comprometido com Deus e com a causa do Evangelho e com a sua fé, em nome de Jesus. Se nós queremos ter vidas que causam impacto, nós precisamos, a exemplo de Estevão, ser comprometidos. E se queremos ter uma vida de impacto, também precisamos, a exemplo de Barnabé, investir nas pessoas. Então guarde isso também no seu coração. A exemplo de Barnabé, se você quiser causar um impacto para a glória de Deus, você precisa investir nas pessoas. Invista nas pessoas. Barnabé vivia investindo nas pessoas. Diz o texto aqui que nós lemos que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém até Antioquia, porque a coisa lá estava crescendo, e Barnabé chega e ele encorajava as pessoas. Essa era a vida de Barnabé, era encorajar, era incentivar, era investir na vida do outro. Por exemplo, quando a gente volta lá em Atos capítulo 4, a gente não vai lá, no verso 36 e 37, você vai ver que Barnabé era um homem que ele era bom, diz o texto, e ele recebeu esse nome de Barnabé, que não era o nome dele, mas o nome dele era José, e ele recebe o nome Barnabé porque Barnabé significa isso, encorajador, filho da consolação, filho do encorajamento, aquele que está sempre incentivando, é aquele que está sempre investindo na vida do outro, aquele que está sempre abençoando alguém. E Atos capítulo 4 vai dizer que ele tinha uma propriedade, um terreno, e ele vende aquele terreno, e ele deposita todo o valor daquela venda aos pés dos apóstolos. E para quê? Para que não houvesse necessitados no meio do povo.
Ele estava investindo na vida das pessoas, ele estava cuidando das pessoas, ele não queria que as pessoas ficassem em necessidade, e Barnabé é este homem que está investindo na vida das pessoas, e Barnabé é aquele que investiu na vida de Paulo, porque quando Paulo se converte, e você lembre bem, Paulo era um perseguidor de cristãos, e então quando Paulo se converte, ele vai para Jerusalém, depois de um tempo, ele chega ali, ele não é recebido de cara em Jerusalém. Lá em capítulo 9 de Atos, versos 26 e 27, você vai ver que foi Barnabé que chegou até Paulo em Jerusalém e introduziu Paulo aos apóstolos, e apresentou Paulo, e respaldou Paulo, investiu na vida de Paulo para que confiassem em Paulo. E foi Barnabé que foi usado para isso. E você vai ver também, lá em Atos capítulo 15, que Barnabé investe na vida de João Marcos, na vida de Marcos, o evangelista Marcos. Marcos tinha ido em uma viagem missionária com Paulo, só que Marcos, ele desiste da viagem missionária. E ele volta para Jerusalém, na primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 13. E quando chega então uma segunda viagem missionária, em Atos capítulo 15, Barnabé, ele quer levar Marcos novamente, ele quer incentivar Marcos, ele quer continuar investindo na vida de Marcos, e Paulo não concorda. Paulo ficou realmente desapontado porque Marcos abandonou a viagem missionária na primeira vez. E então eles têm um certo desentendimento, Barnabé e Paulo, e Barnabé vai investir na vida do jovem Marcos, e vai viajar com Marcos. E Paulo vai com Silas em sua segunda viagem missionária. Barnabé investindo na vida das pessoas. E aqui a gente vê Barnabé investindo na vida daqueles que estavam se convertendo em Antioquia, e ele está ali encorajando, ele está ali sempre fazendo o seu incentivo, e ele está sempre nessa postura de investir na vida do outro. E é interessante a gente perceber que tudo ia muito bem ali em Antioquia, a igreja estava crescendo, quando Barnabé chegou, e por meio do fruto desse trabalho de Barnabé também, muitas pessoas estavam sendo acrescentadas. O verso 24 vai dizer que uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Barnabé chegou, começou ali também a trabalhar juntamente com os irmãos que estavam ali, servindo, evangelizando, discipulando, e as pessoas estavam sendo acrescentadas, estava indo muito bem. Aí Barnabé teve uma ideia genial. Diz o verso 25, Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Percebeu? Barnabé estava ali. Ele tinha sido escolhido pela igreja de Jerusalém para ir para Antioquia. Podemos dizer que ele era o responsável por liderar aquela igreja que estava sendo formada ali, em seus primeiros momentos. E mesmo assim, com tudo indo bem, com as pessoas se achegando, com a multidão sendo acrescentada, Barnabé não tem problema de ciumeira, inveja. Ele vai lá chamar Paulo, para que Paulo fosse lá para Antioquia. Eu quero investir na vida de Paulo novamente. Paulo estava há 14 anos em Tarso, vivendo no quase anonimato, não se ouvia falar de Paulo. Depois que Paulo foi para Jerusalém, ele se converte, primeiro, aí depois de 3 anos ele vai para Jerusalém. Depois que ele sai de Jerusalém, porque ele estava sendo ameaçado de morte ali, ele vai para Tarso, e lá ele fica 14 anos, quase que no anonimato, ninguém ouve falar de Paulo. Mas Barnabé, o cara que investe nas pessoas, ele lembrou, tem um Paulo lá em Tarso. E sabe o que? Ele é melhor que eu para isso aqui. Está tudo indo muito bem, mas Paulo é o cara para esse lugar. Preciso de Paulo aqui.
E por conta dele trazer Paulo, Paulo começa de fato a ter esse ministério pujante que a gente conhece, começa a ter as suas viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo, as 3 grandes viagens missionárias de Paulo partem de Antioquia, deste lugar aqui, para onde Barnabé levou ele. Virou uma espécie de QG para Paulo, era para lá que Paulo sempre voltava e partia para uma nova viagem. Porque tinha alguém que investiu na vida dele. Esse alguém chamado Barnabé. Então, se nós queremos gerar um impacto para a glória de Deus, nós precisamos estar dispostos a investir na vida das pessoas. Você tem investido na vida de alguém? Tem investido em alguém no teu pequeno grupo? Tem investido na vida de um vizinho? Tem investido em alguém que você percebe no meio da tua comunidade de fé que está precisando de você para caminhar do lado dele mais próximo? Se a gente quer causar impacto para o reino de Deus, a gente precisa investir nas pessoas. Terceiro e último lugar, se nós queremos ter essa vida de impacto, a exemplo de Paulo, precisamos ter prontidão. A exemplo de Paulo, tenha prontidão. Paulo, ele tem várias virtudes. Todos esses que nós estamos citando. Mas eu estou citando uma virtude específica de cada um deles. A gente já falou do comprometimento de Estevão, dessa característica de investir no outro, bem marcante na vida de Barnabé. E agora eu quero falar da prontidão de Paulo. Diz o texto que, verso 26, Atos capítulo 11, assim que Barnabé o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você talvez tenha uma certa estranheza em ouvir Saulo, né? Porque já havia acontecido a conversão. E muitos de nós temos essa ideia de que Deus mudou o nome de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo. Saulo é o nome judaico de Paulo. Paulo é um nome latino, é um nome romano, e Saulo é o nome judeu. Então não tem essa de que Saulo teve o seu nome mudado. Ele continuou sendo Saulo, tá? Por isso que o texto se refere a ele como Saulo. Então, Paulo ou Saulo, ele é alguém que tem prontidão. Você imagina, ele tinha muita prontidão para ser perseguidor. Muita prontidão para ser alguém que ia contra a fé cristã. Se precisava de alguém para invadir casa e para levar pessoas para o cárcere, pessoas que eram seguidoras de Jesus, Paulo estava pronto para isso. Se precisava que fossem solicitadas cartas para perseguir cristãos em outros lugares, como diz o texto de Atos, que Paulo pediu cartas para o sumo sacerdote para perseguir os cristãos lá de Damasco, ele estava pronto para isso, ele tinha prontidão para fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. E agora, depois que Paulo havia se convertido, ele tinha ainda mais prontidão para fazer tudo aquilo que Deus queria. E nós precisamos de prontidão. Você imagina só, um camarada que estava construindo toda a vida dele em torno desse projeto de ser um líder religioso para o seu povo. Ele estudou 5 anos aos pés de Gamaliel, que era o mais importante rabino de seu tempo. Ele estava já tendo uma grande proeminência no meio dos judeus, muito destaque. Já era considerado em alta conta por todos.
toda a vida dele estava sendo construída em torno desse projeto. Ele era extremamente zeloso, um fariseu zeloso ao extremo. Ele próprio falou sobre sua vida nesses termos. Aí você imagina, esse camarada se converte. Tudo isso é destruído. Todo esse projeto de vida. Aí de repente, ele se vê perseguido, ele se vê sem os seus recursos, ele se vê sem o seu projeto de vida, vamos dizer, sem o seu plano de carreira. Aí você vai ver Paulo indo lá para a sua cidade de nascimento, Tarso. E ele fica lá, no anonimato, se refazendo do zero, começando a sua vida novamente, porque todo aquele projeto já tinha ido por terra. E aí de repente chega Barnabé: vamos lá para Antioquia? E Paulo podia pensar: mas vou ter que de novo largar tudo, eu já larguei tudo uma vez, aí eu vou de novo para lá. E esse povo de Jerusalém, eu sei que foi o povo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, que mandou você para lá, para Antioquia, Barnabé. E esse povo de Jerusalém nunca me chamou ao longo desses 14 anos, nem para fazer uma oração silenciosa. Você acha que eles querem alguma coisa comigo? Talvez fosse isso que Paulo estava pensando, mas Paulo, ele tinha essa característica da prontidão. E se Deus o estava encaminhando para aquilo, ele dizia: sim, eis-me aqui, eu vou. É por isso que Paulo foi o primeiro grande missionário cristão, porque ele tinha essa prontidão para responder a tudo que Deus queria dele. E se nós queremos ter uma vida de impacto, a gente precisa também dessa característica da prontidão. Precisamos ter prontidão, deixar o nosso comodismo, deixar essa coisa da gente ficar acomodado, muito tímido. Nós precisamos de mais prontidão, porque a gente tem um grande impacto para gerar para a glória de Deus e para a expansão do reino dele. Lá em Mateus capítulo 5, que eu citei o verso 16, Jesus fala que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens para que eles rendam glórias a Deus. A gente precisa viver uma vida de impacto. E antes, nesse mesmo capítulo 5 de Mateus, verso 13 e verso 14, Jesus diz: vocês são o sal da terra. E depois Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Você percebe que sal e luz são dois elementos que causam um impacto quando estão presentes? O sal, quando está presente, ele é percebido, ele faz a diferença, ele causa um impacto. A luz, quando ela está presente, ela dissipa a escuridão, ela é percebida, ela causa um impacto. Nós somos sal e luz. Nossa vida é para gerar impacto, é para fazer a diferença. Então que você seja um cristão, uma cristã comprometido, comprometida, que você invista nas pessoas, assim como Barnabé, e que você tenha prontidão para dizer sim ao Senhor, toda vez que Ele quiser te usar para algo, para a glória dEle, em nome de Jesus.